50 anos do Futebol Clube Marítimo de Velense, um marco na cidade de Velense. Tem sido fácil manter a instituição aberta? Já sabe que não. O Marítimo, depois de ter feito as últimas obras, isso já desde o princípio não era fácil, mas depois de ter feito esse pavilhão, ficou ligeiramente pior, porque, como disse no discurso, e a verdade não passa disso, por isso eu tenho que repetir isso 10, 20, 30 vezes, não posso mudar o discurso, porque a verdade é só uma. Contraiu-se dívidas para fazer o pavilhão. Quem sabe, quem tem dívida à banca, sabe que a banca, como é que é? Não paga, os juros aumentam, há multas ou sei lá. Portanto tem que se pagar sempre a banca, tem que se pagar o próprio, tem que se pagar os juros. E por via disso, por mais que o Marítimo faça, e isso é inegável, que várias direções estão aí, não sou só eu, os que passaram comigo, trabalharam tanto comigo, nas várias semanas culturais, mesmo que falando só de 2007 para cá, foram 7 anos, 7 semanas culturais, 7 bailes de carnaval, 7 bailes de passagem de ano e várias outras atividades para ganhar dinheiro. Mas como temos que pagar os juros, o que é que acontece? Não vamos pagar outras coisas, principalmente os credores. Por isso não é fácil. E o futebol, as pessoas não sabem. Quem está dentro do futebol é que sabe. O futebol gasta muito. Gasta muito com inscrições, com equipamentos, com policiamento, que por acaso de 2 anos para cá deixou-se pagar, com arbitragem. Portanto, isso tudo são gastos inerentes ao futebol que não é fácil suportar. Receitas, poucas. O Futebol Clube Marítimo não tem de momento a equipa de séniores aberta. Isto vai continuar assim? Quando é que vai ser possível retomar esta atividade dos séniores? Como disse, o futebol em São Jorge está moribundo. Está moribundo, tem os dias contados. Oxalá que não, porque eu fui futebolista, gostei de jogar futebol e gostava que as gerações que vierem depois de mim também se desfrutassem desse prazer de jogar futebol, que geralmente é lindo. Eu ainda, de vez em quando, dou uma perninha aqui no pavilhão e gosto. E oxalá que isso não acabe. Quanto à sua pergunta em concreto, posso dizer que é triste o Futebol Clube Marítimo de Velense não ter séniores. Mas não vamos pedinchar, nem vamos andar atrás de jogadores que não querem. Se calhar tem outras condições que nós não temos neste momento para oferecer. E o ano passado tentou-se fazer a equipa, este ano para já nem se tentou, isso é verdade. Mas porquê? O ano passado tentou-se, não se conseguiu. E então pensámos que se calhar seria melhor já para um ano, para 2 ou 3, até conseguir pagar algumas dívidas que estão atrasadas. Porque só para a inscrição dos séniores vão 5, 6 mil euros. Portanto, é isso que já estamos a evitar para tentar. Temos credores há bastante tempo a tentar reaver os seus dinheiros e acho que com toda a razão. Endividamos, temos que pagar. Os clubes, não só de São Jorge, mas como da região, houve muita incúria, houve muita... as pessoas pensavam que, pronto, que isso era ir para ser Açores, era um mundo diferente, mas não é um engano, nós não temos sustentabilidade por isso. Por isso vamos acalmar 2, 3 anos e ver o que é que vai acontecer. Temos júniores que subiram ano passado, temos júniores que já subiram este ano e tinham vontade de jogar no clube, mas não podemos. Daqui a 2, 3 anos têm 20, 21 anos e se quiserem voltar ao clube, se a estrutura estiver melhor, feliz regresso. O doutor falou em déficit de dirigentes. É difícil cativar as pessoas para as direções dos clubes? Hoje em dia há um comodismo inexplicável nas pessoas. As pessoas não querem se comprometer com nada. Não querem se comprometer com nada. E temos pessoas que preferem estar do lado de fora sem um compromisso oficial, estar de maneira oficiosa, que ajudam quando podem, não têm obrigação de estar. Há outras que podiam estar, não estão simplesmente por comunismo. Eu não acredito que as tarefas que as pessoas têm, até
o prazer das pessoas que já têm uma certa idade de desfrutar dos últimos anos da sua vida, impeça que deem um contributo aos clubes ou às outras associações, não sou só os clubes, estou a falar das filarmónicas e outras, os escuteiros, por exemplo, túneis e outras atividades. Mas as pessoas não querem. E não sei se é os meios, se é a televisão, a internet que ocupa imenso as pessoas, não percebem. Agora, que há déficit neste sentido. Em relação ao futuro, doutor, o doutor tem vivido muito para o Marítimo. O que é que se pode esperar ainda deste clube velense? Enquanto houver objetivos, uma maneira de olhar para a vida diferente. Quando não se tem objetivos, as coisas morrem, as pessoas morrem. Temos sempre que traçar objetivos para ter aquela vontade, para ter aquela elan para continuar. E o Marítimo neste momento, e como disse, com a história de futebol da maneira como está, já temos 3 anos seguidos o voleibol feminino em várias categorias, até os séniores. Temos o nosso pavilhão, temos uma sala em cima belíssima, vamos tentar aproveitar e com esses novos objetivos, se calhar a vontade é outra de continuar, de estar à frente das coisas, porque quando não há objetivos não vale a pena. Estes 50 anos do Futebol Clube Marítimo Velense, um marco na sociedade da ilha, é importante manter estas coletividades abertas? Sem dúvida que sim, são estas coletividades que fazem parte da alma do povo açoriano e no caso em concreto velense. Não se consegue ter uma sociedade ativa sem este tipo de instituições e, portanto, ver uma instituição desta natureza a comemorar os seus 50 anos, 5 décadas, a contribuir e a ajudar a desenvolver o nosso concelho, é motivo de orgulho para o município, como é óbvio. E de que forma é que o município vai continuar a apoiar estas instituições? Olha, o município vai apoiando as instituições a todos os níveis da forma que pode e que lhe é possível com os recursos que tem. Neste momento, a postura do Executivo e dado aquilo que é a situação financeira que a autarquia atravessa, aquilo que nós fazemos é, com as infraestruturas que são propriedade da própria autarquia, nomeadamente e falando na área desportiva, os campos de futebol, o do Gelenil de Velas, que são mantidos diariamente pela autarquia, que todos os custos e a logística inerentes a eles são suportados por esta e que custam sensivelmente 50 mil euros por ano. E, portanto, é um valor bastante considerável. É óbvio que nós gostaríamos de ter mais ainda para dar para além disto, mas a verdade é que só em termos de gestão corrente a autarquia gasta anualmente sensivelmente 50 mil euros do seu orçamento, o que é um valor bastante considerável, para além dos investimentos que passam, nomeadamente por um campo de futebol novo que foi construído na Orgelina pelo anterior executivo e que passa também por um projeto que temos para reabilitar o Municipal de Velas e que estamos a falar num investimento na ordem de €500 mil. E, portanto, são com esses recursos que são escassos que nós vamos conseguindo ajudar os clubes desportivos e, em concreto, o Marítimo Velense. Quanto a esse projeto, as coisas complicaram-se um pouco. Para quando é que está previsto essa reabilitação do Municipal de Velas? Olha, nós fizemos uma candidatura ainda no âmbito do quadro comunitário que acabou no final do ano passado, candidatura essa que não conseguimos finalizar porque aquilo que nos foi dado como diretriz é que as obras tinham que estar candidatadas até ao próximo ano e nós não tínhamos recursos financeiros para executar a totalidade dessas obras e, portanto, a obra do Municipal de Velas foi uma das que não se conseguiu executar, bem como o pavilhão de judo, também era um complexo desportivo. Em relação ao pavilhão de judo, já há um acordo com o Governo dos Açores que será este a realizar esta obra. Em relação ao Municipal de Velas, será uma obra a realizar pela autarquia. Não lhe sei precisar a data, porque ainda aguardamos a regulamentação do próximo quadro comunitário e não sabemos se efetivamente podemos ou não candidatá-la e, como é óbvio, só com recursos próprios da autarquia, uma obra desta dimensão, nós não temos capacidade financeira para executá-la. É importante para a sociedade ter estas coletividades no ativo? Sim, com certeza que sim. E os Açores, hoje em dia, são o que são, fruto exatamente de todo o trabalho que é desenvolvido pelas açorianas e açorianos, quer de forma individual, quer através das várias coletividades, quer sejam desportivas, como é o caso deste clube, quer sejam de cariz social e recreativo. E, efetivamente, nós temos um movimento associativo bastante significativo em todo o arquipélago e os açorianos são pessoas que, efetivamente, se dedicam às suas instituições e que, de forma
bastante dedicada, tem desenvolvido um trabalho bastante profícuo em torno destas coletividades, para bem dos seus associados, mas também para bem do desenvolvimento das suas ilhas, neste caso contribuindo para o desenvolvimento da região autónoma dos Açores. Portanto, é sempre importante o Governo Regional fazer-se representar, estar presente nestes momentos de festa, e neste caso, daqui do Marítimo Velense, 50 anos, Bodas de Ouro, é uma data bastante importante, quer do ponto de vista do palmarés que tem tido aqui para a Ilha de São Jorge, no que diz respeito ao desporto que tem desenvolvido, mas também o aspecto social, em que, de certa forma, tem, ao longo destes 50 anos, de certeza absoluta, formado imensos jovens, não só do ponto de vista desportivo, como referi na minha intervenção, mas também do ponto de vista social, para serem, no futuro, cidadãos de direitos e conhecedores dos deveres que têm perante a sociedade que se inserem. Boa tarde a todos. Sr. Diretor Regional do Turismo, em representação do Governo Regional dos Açores, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Velas, Sr. Presidente do Futebol Clube Marítimo Velense, autoridades civis e militares, Srs. Deputados Regionais, Srs. Presidentes da Junta de Freguesia, Srs. Representantes do Guadalupe Futebol Clube da Graciosa e do Marítimo da Graciosa, Senhores sócios do Clube, do Futebol Clube Marítimo Velense, ilustres convidados. Hoje quero começar por dar os parabéns pelos 50 anos do Futebol Clube Marítimo Velense. Muitos parabéns. E espero que daqui a 50 anos estejam outros sócios a comemorar os 100 anos do Futebol Clube Velense. Porque o Futebol Clube Velense merece, porque contribuiu durante estes anos todos para o desenvolvimento do desporto da nossa ilha e do nosso concelho. Queria deixar aqui uma homenagem especial a todos, desde os fundadores, a todos os sócios que ainda estão no ativo, pelo aquilo que fizeram, por manter este clube vivo, pelos sacrifícios que todos sabem que isso custa. Quero deixar aqui a minha justa homenagem a todos. Quero agradecer a vossa presença, pela honra que nos dão em estar aqui presentes nesta altura destas comemorações. Muito obrigado a todos. Desfrutem as nossas festas. Muito obrigado. Está aberta a sessão. Faz 50 anos que foi fundado o Futebol Clube Marítimo Velense. Portanto, meus amigos, estamos a comemorar hoje as Bodas de Ouro desta instituição. É dia grande para todos nós maritimistas, dia de festa para todos os sócios, simpatizantes deste grande clube. São meio século percorridos com muitos episódios, emoções de ordens várias, em que se partilharam momentos de alegria e momentos de dor e tristeza, mas sempre à procura de um ideal que uniu mulheres e homens em torno do mais amado e mais popular desporto do mundo, o futebol. São 50 anos cheios de vivências pessoais e coletivas, com retalhos de acontecimentos indescritíveis que, ao final de contas, constitui a história deste clube. História que precisa ainda de ser escrita, sob pena de perder muitos das suas memórias, que se vão desvanecendo com o desaparecimento de pessoas que iniciaram esse percurso. Falando disso, e sendo dia de aniversário, não podemos deixar de recordar os fundadores do clube e muitos outros que se seguiram até a presente data. Há sempre o risco de esquecer alguns nomes, algumas personagens, o que pode ferir a sensibilidade, principalmente de pessoas amigas e familiares ainda vivos. Até porque gira a volta da fundação e fundadores alguns relatos contraditórios, algumas incertezas que não são fáceis de deslindar.
No entanto, prefiro correr esse risco que deixar de mencionar nomes daqueles que tiveram um concurso alargado de consenso das memórias e das testemunhas ainda vivas. Falamos de nomes do Nazário Góes, do Isidro Góes, do Jorge Severino e do Alberto Vieira. Depois deste grupo restrito de homens que constitui a linha da frente, muitos outros seguiram até os atuais órgãos sociais. Não podemos esquecer do extraordinário trabalho que o Sr. Germano Matos e um grupo de rapazes na altura fizeram na extração da areia para iniciar o antigo campo de futebol de 5, as pessoas lembravam, ficava nessa faixa. O papel que desempenharam o Sr. Jorge Magini, o Sr. Fernando Silvano, ao qual desejo rápidas melhoras, ao Sr. Adolfo Cabral, José Viegas, António Borges, Lino Fonseca, que desenhou e arquitetou a sede social, do Luís Magina, que iniciaram a construção da atual sede social, que foi inaugurada a 22 de setembro de 90. Em 79, a Sra. Lourdes Blair fez os estatutos do clube, que em 10 de março de 80 era oficializado no cartório notarial de Velas e foram assinados pelos Sr. Germano Matos, Rui Silva, Hilário Góes, Amaro Oliveira, António Furtado Simas, Gaspar Manuel, Mário Soares, José Manuel Viegas, José Duarte Vitorino Soares e Aldoaldo Góes. Falando ainda de datas e aniversários, é preciso recordar que também faz hoje 7 anos desde a inauguração deste pavilhão poliesportivo, que nos está a proporcionar este momento de convívio e recordações infindáveis. Curiosamente, desde a inauguração do pavilhão, que temos vindo a assistir uma decadência de número de dirigentes e de pessoas que, natos e criados no clube, se foram afastando de maneira progressiva. É preocupante esse paradoxo, já que esta obra deveria aglutinar adeptos, sócios e simpatizantes, e não divididos. Mas espero que talvez a data de hoje seja o início de outra era de reversão de pensamentos, atitudes, sensibilidades e responsabilidades, para que o clube se engrandeça e continue a cumprir com as tarefas e objetivos para quais foi criado e honrar o nome daqueles que o fundaram. A construção deste pavilhão foi uma das apostas dos órgãos sociais de 2003-2004 para substituir o velho campo de futebol de sala, que culminou com a sua inauguração a 5 de outubro de 2007. Desde esta data, o pavilhão tem vindo a servir a comunidade de Velas e de São Jorge de maneira contínua e persistente, colmatando ao longo destes 7 anos a carência que existia em termos de espaço para a prática desportiva na modalidade de sala em recinto fechado. Julgo que, nesse aspecto, o Conselho de Velas está bem servido com a recente inauguração do pavilhão da Escola Básica e Secundária de Velas. Muito se falou, especulou sobre a construção do pavilhão por administração direta da direção de então. Muitas foram histórias inventadas, muitas foram as inverdades que vieram ao público, talvez por pessoas que não acreditavam que era possível fazer tamanha obra, sem investimento de base, como foi o caso. Começou-se a obra sem nenhum centro e só os dirigentes souberam dos dissabores porque passaram, da coragem que alguns tiveram para se comprometerem com a banca em nome pessoal e familiar para que a obra e o projeto se concretizassem.
É preciso acabar de uma vez por todas com especulações em torno deste assunto e quem realmente estiver interessado que pergunte a quem sabe. Lembro perfeitamente que em 2006, quando o pavilhão, ainda inacabado e em bruto, dificuldades na sua finalização, foram entregues na Ilha Terceira 5 pavilhões aos clubes e às autarquias. São desigualdades que às vezes temos que suportar. Tivemos imenso trabalho porque, segundo o diretor regional dos desportos de então, a lei tinha mudado e fomos apanhados no meio dessa lei e então, em vez dos 65% do projeto, passou-se a dar migalhas aqui e acolá, consoante a disponibilidade. E então dizia que a lei tinha mudado e que só se podia subsidiar pavilhões já existentes para remodelações e conservação. Tivemos novamente que recorrer à banca e com essa já eram 6 empréstimos em nome de 3 dirigentes, tendo cada uma 2 dívidas ao encargo. Hoje ainda existem dívidas à banca e a fornecedores por via de juros acumulados, que foi dilapidando todo o dinheiro ganho com bailes, semanas culturais, que também, os senhores sabem, tem-se vindo a degradar. Esperamos, mesmo assim, cumprir com os nossos compromissos, por isso é que ainda cá estamos, para trabalhar e amelhar o que pudermos para bem dos credores e todos nós. Senhoras e senhores, não podemos de maneira alguma esquecer que tivemos, mesmo assim, ajuda do governo em várias circunstâncias e seria ingrato não dizer. Ficamos agradecidos por isso. A autarquia de Velas também deu a sua ajuda, embora tenha ficado aquém das expectativas, sendo esta obra uma mais-valia para o concelho. Estamos orgulhosos daquilo que fizemos, até porque tem-se revelado uma estrutura funcional e não decorativa. Por esta sala já se passaram muitas atividades desportivas, lúdicas e políticas ao longo destes 7 anos. Exemplificamos com o uso permanente do pavilhão no período diurno pela Escola Profissional de Velas. No período noturno temos várias atividades, desde futebol, futsal feminino, futsal dos mais velhos, voleibol, que há 3 anos se implantou no clube. Mas também já foram feitas 2 competições regionais de judo, 2 competições regionais de vôlei, em caso último com a participação das nossas atletas, várias manifestações políticas e de vários partidos, o Dia da Autonomia em 2008, bailes, concertos de tunas, entre outras. Por isso é necessário preservar para que continue a servir a população de São Jorge. Temos em mente, e apesar das dificuldades financeiras que assolam todo o país e consequentemente a região, a ilha e claro os clubes, outras associações e coletividades, apesar disso, temos que realizar algumas obras na parte leste do pavilhão para evitar infiltrações que podem danificar irremediavelmente o piso. Temos que fazer alterações estruturais para que o pavilhão seja licenciado, corrigindo assim as não conformidades detectadas pela inspeção. Não posso deixar de falar de futebol e concretamente do nosso clube. É com tristeza que deixamos o futebol sénior. Primeiro porque tínhamos falta de jogadores e depois porque pensamos melhor e se calhar com as dificuldades financeiras porque passamos, vamos trilhar um outro caminho, vamos tentar pagar as nossas dívidas e se calhar voltaremos com mais força. A cedência, nem covardia, nem a derrota.
é apenas o bom senso. De qualquer das formas, auguro maus ventos para o futebol em São Jorge, o que pode eventualmente precipitar-se se algum clube ascender às competições nacionais. Nós fizemos uma proposta há 3, 4 anos à Associação de Futebol da Angra, nos foi negado e também alguns clubes não colaboraram, o que tem sido mau para o futebol de São Jorge. Temos de ser obedientes, mas não podemos ser sempre subservientes. E corremos o risco de ficar sem o futebol e sem o futsal, porque nos foi negado na altura, fizeram manhas, fizeram tudo o que quiseram, até chegar à altura própria, em novembro, e disseram que já não se podia fazer porque estava fora da altura de concorrer às atividades do desporto. Por isso, meus senhores, o futebol de São Jorge, se quer ter alguma salvação possível, tem que haver a união dos clubes naquilo que é essencial. No campo, todos somos adversários, mas naquilo que é essencial, temos que unir e dizer à associação: somos filiados da associação, queremos o nosso futebol desta maneira. E penso que os senhores de lá também têm o bom senso de nos ouvir e, de certa maneira, moldar-se às nossas pretensões. Porque quando um clube passa à frente e vai ter como presidente da associação ou com outros órgãos da associação e dizer que queremos isso, enquanto os outros estão atrás a lutar por outras razões, nunca mais saímos deste buraco. Para nós, nem tudo são más notícias, até porque pelo 3º ano consecutivo participamos com equipas de vôlei feminino nas provas de ilha. Isto para desfrutar do nosso recinto. Se calhar é a altura própria para começarmos a pensar em desportos alternativos, já que o futebol, infelizmente, está cada vez mais pobre na sua vertente técnica e talvez mais rica em alguns aspectos e utopias de alguns dirigentes. Não posso deixar de falar e recordar os tempos mais recentes. Recordar os dirigentes deste clube com os quais partilhei os últimos anos de direção e que já desapareceram do nosso convívio. Pessoas que deram muito a esta casa, uns por muito tempo, outros por pouco, outros de maneira fugaz, mas todos demonstrando um elevado sentido clubístico. Essas pessoas marcaram e vão marcar sempre, de maneira indelével, a história deste clube. Leonel Serpa, Leonel Serpa, António Paquete, José Viegas e Eduardo Lourenço. A todos eles, a nossa sentida homenagem. Foram pessoas que dedicaram parte das suas vidas com sentido do clube, com paixão, e merecem ser recordados agora que temos déficit de dirigentes e principalmente dirigentes de qualidade. Dia de aniversário, dia de homenagens. Não posso deixar de homenagear o Sr. Ulisses por tudo o que tem dado ao clube ao longo destes anos. Já há pouco por tudo o que tem dado este clube ao longo destes anos, já um pouco cansado, tem feito ainda o que pode. Ao Sr. Amaro Oliveira, que empenhou tanto para a realização desta festa. É ingrato não estender essas manifestações aos outros membros da direção.
Também é hora de agradecimentos. Agradecer um atleta que passou por este clube, Marcelo Fernando Garcia. Autor da letra do hino do marido, para muitos desconhecidos. Quem entrar no portão principal, onde estão as taças, está lá. E se a memória não me falha, já houve uma música desse hino pelos severinos. Que deslocou de propósito do continente com um contingente grande de amigos para assistir à nossa festa. Temos a presença de luso-canadianos, jorgenses, que nos receberam de maneira carinhosa quando a nossa passagem pelo Canadá, mais precisamente o Winnipeg, estado de Manitoba. Não sei, está aqui o filho do Sr. Artur, o Sr. Ricardo, um abraço ao seu pai. Não sei se ainda... Agradecer também a tertúlia Tormark de São Jorge, a Lusitânia, a Nova Aliança, o Império de Quinta-feira e a Sociedade da Boa. Não posso esquecer, temos presença de outros clubes de outras ilhas, do Marítimo, de Guadalupe, da Graciosa. Amigos também estão quase sempre e que já se desfrutaram também deste pavilhão, como também nós já fomos lá, estão aqui, atravessaram o canal para virem à festa. Os meus agradecimentos. Uma palavra especial para a equipa de pessoas do Norte Pequeno, lideradas pela senhora Bernadette, que aceitaram o convite para confeccionar o nosso almoço. Os meus agradecimentos. Agradecer à mulher do Sr. João Júlio, que agora não me recordo o nome, e a senhora do Furnas também, que fizeram as papas de arroz. Eu sei que é amassador, meus senhores, mas eu pedi um minuto de silêncio por todos os sócios que já desapareceram do nosso convívio. Senhor Diretor Regional do Turismo em representação do Governo Regional dos Açores, Senhora Presidente da Assembleia Municipal de Velas, Senhor Presidente da Assembleia Geral do Clube Marítimo Velense, Senhor Presidente do Clube Marítimo Velense, Senhora e Senhores Deputados Regionais, Senhores Presidentes de Junta, sócios, atletas, caros amigos e amigas.
Serei muito breve nestas palavras, até porque já tudo foi dito pelo Presidente do Clube em relação a estas 5 décadas de história de uma instituição que muito tem contribuído para o Concelho das Velas, mas também para a Ilha de São Jorge e para a região no seu todo, na formação de muitos jovens, de muitos desportistas e que muito têm contribuído para o sucesso do nosso Concelho. É certo que este é um momento de muitas dificuldades. Um momento de dificuldades para o Marítimo Velense, um momento de dificuldade certamente para os outros clubes e para as inúmeras instituições que temos no nosso Concelho e que também, infelizmente, é aquilo que vai acontecendo um bocadinho pela nossa ilha, pela nossa região, pelo nosso país e até um pouco pelo mundo fora. Mas é nestes momentos difíceis, nestes momentos em que são precisos sacrifícios redobrados e que é preciso ter a coragem de, nestes momentos difíceis, alguém continuar a trabalhar sempre no sentido de conseguir manter aquilo que os nossos antepassados criaram e aquilo que aqueles, no caso do Clube Marítimo Velense, construíram e, portanto, é nesta altura que é difícil que todos nós nos devemos abraçar e unir para que não se perca aquilo que foi construído. E, portanto, deixar aqui uma palavra de parabéns, de felicidades e, sobretudo, pela coragem que esta direção e que os membros e que alguns deles que permanecem até hoje, se calhar com o sentido da responsabilidade do tal passo decisivo há 7 anos atrás, quando se caminhou para construir este pavilhão que hoje estamos. E que, como foi dito pelo seu Presidente, vai muito para além do aspecto desportivo. Serve também, essencialmente, para o aspecto recreativo, para aspectos culturais e, portanto, a importância que ele tem para o nosso Concelho. Dizer-vos que este não é um momento de promessas. Falou-se no Governo, falou-se na autarquia. Em relação à autarquia, aquilo que vos posso transmitir é que o momento também é muito difícil para a nossa autarquia. Mas dizer-vos, com todas essas dificuldades que temos, que também estamos disponíveis, dentro daquilo que são as nossas limitações e aquilo que são os nossos parcos de recursos, para dizer sim, também ao Marítimo Velense, bem como a todos, dentro daquilo que forem as nossas possibilidades. E, portanto, um bem-aja a todos, muito obrigado e felicidades ao Clube Marítimo Velense e que estejamos aqui daqui a 50 anos. Que me encontro aqui com todos vós a celebrar este momento especial. Quero, em primeiro lugar, agradecer o convite em nome do Governo Regional e é, de facto, para mim, um enorme prazer poder partilhar este momento, um momento muito especial na história de qualquer coletividade, que é a comemoração das suas bodas de ouro. 50 anos, de certeza, que com muito trabalho, muitos momentos de glória, com momentos menos felizes, mas efetivamente 50 anos que contribuíram para a história desta ilha. Para a história desta ilha e para a história do arquipélago dos Açores. Efetivamente, os Açores, hoje, o progresso e o desenvolvimento que nós assistimos devem-se, sobretudo, ao contributo de todas as suas coletividades, não apenas dos agentes políticos, quer sejam do Governo Regional, quer sejam dos municípios, mas sobretudo das suas gentes, dos açorianos, das açorianas e dos açorianos, que individualmente ou através das suas coletividades, tudo têm feito para que os Açores sejam hoje aquilo que são, uma região autónoma com um desenvolvimento bastante significativo que nós assistimos um pouco por todas as nossas ilhas. E este é também um momento, sobretudo, de homenagear todas estas pessoas. Estas pessoas, senhoras e senhores, fazem parte dos órgãos sociais das variadíssimas coletividades que temos, desde o Corvo a Santa Maria. São pessoas que dedicam horas preciosas da sua disponibilidade, sem qualquer contributo financeiro, para o desenvolvimento das suas atividades.
efetivamente, este é um trabalho bastante meritório e que merece efetivamente um reconhecimento público. Um reconhecimento público deste trabalho que tem sido desenvolvido para que deem vida às suas coletividades. E neste caso em particular estamos a falar de uma coletividade desportiva, mas também com uma componente social fundamental. Do ponto de vista desportivo, já foi aqui mencionado o palmarés do clube e todas as pessoas, as largas centenas de jovens que devem por aqui ter passado e ter tido formação desportiva para que hoje sejam pessoas que, acima de tudo, sejam saudáveis, mas que também sejam cidadãos ativos nas suas respectivas ilhas, concelhos. Do ponto de vista social, gostaria aqui de destacar o papel fundamental que estas coletividades desportivas desenvolvem. Fazem com que os jovens tenham efetiva formação, não apenas desportiva, mas também cívica. O encontro entre gerações, pessoas mais velhas e pessoas mais novas, fazem com que estes jovens tenham efetivamente uma formação, desviando-os, sobretudo, de maus caminhos, de vícios que hoje em dia, infelizmente, proliferam um pouco por todo o mundo, e a nossa região também, obviamente, é afetada, mas estas coletividades impõem regras, impõem normas que fazem com que os jovens, desde cedo, tenham que cumprir com determinadas regras, fazendo-os assim serem, no futuro, cidadãos mais conscientes. Portanto, é com enorme gosto que me encontro aqui com todos vós a comemorar os 50 anos do Futebol Clube Marítimo Velense e gostaria de agradecer uma vez mais o convite que me foi endereçado e fazer votos para que este clube continue com muita vitalidade, com muito vigor, com muito sucesso, com muitos galardões que possam receber no futuro e como já foi também aqui referido, um assunto que não é tão feliz para partilhar, mas convém esclarecer todas as açorianas e açorianos, porque de facto nós hoje em dia atravessamos momentos complicados. Mas quero aqui deixar uma mensagem da parte do Governo Regional que reconhece, sabe efetivamente e tem consciência de que as açorianas e os açorianos, alguns açorianos e açorianos, de facto têm passado por momentos bastante complicados. E efetivamente aqueles investimentos que são considerados prioritários da parte do Governo Regional são para ajudar estas pessoas que mais dificuldades passam neste momento. Portanto, é natural que alguns investimentos levem mais tempo a serem concretizados, porque efetivamente a prioridade deve ser ajudar estas pessoas que mais necessitam, as empresas que necessitam de algum encaixe financeiro para não fecharem portas e para não aumentarmos a nossa taxa de desemprego. Portanto, aquilo que quero partilhar convosco é que o Governo Regional, apesar destas prioridades, não deixa de apoiar as suas coletividades. Tem completa noção de que o desenvolvimento dos Açores passa efetivamente pela vida que estas coletividades contribuem. É a soma de todas estas partes que fazem com que hoje possamos nos orgulhar de ser açorianos, de viver num arquipélago que, muitas vezes contrariando as grandes dificuldades que nós assistimos no exterior, aqui nos Açores, com dificuldades também obviamente sentidas, mas de certa forma com uma proximidade e um sentimento de união que quer o Governo Regional, quer as câmaras municipais, quer as juntas de freguesia, no seu dia-a-dia, têm trabalhado para que os açorianos possam ter qualidade de vida. Muito obrigado e continuação de uma vida bem longa para este clube. Que enviaram-nos os seus agradecimentos e vou passar a comunicar a todos. Por parte da Graciosa Futebol Clube, da sua direção, passo a citar. O Graciosa Futebol Clube reconhece que ao longo da sua história o Futebol Clube Marítimo Velense contribuiu com excelência serviço desportivo para a Ilha de São Jorge. Muitas foram as ocasiões em que os nossos clubes se cruzaram, confraternizaram entre si em prol do desporto e do futebol em particular. Fazemos votos para que nos continuemos a encontrar nos próximos anos, seria sinal de vitalidade dos nossos clubes, numa altura em que é cada vez mais difícil recrutar voluntários
para o associativismo. Deste modo, foi com enorme honra e exultação que recebemos o convite para a festa dos 50 anos do vosso clube, mas na impossibilidade de não nos podermos fazer representar, desejamos felicidade neste dia especial. Um próspero aniversário, com os cumprimentos da direção, Moisés Quadros Cunha, presidente da direção. Nosso obrigado. Um dos nossos deputados com representação do Partido Socialista junto ao Governo Regional também endereçou as suas felicitações, pedindo desculpa por não se poder apresentar. Passo a citar, na qualidade de deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eleito pelo Círculo Eleitoral da Ilha de São Jorge, venho por este meio informar que por motivos de agenda não poderei estar presente na comemoração do vosso aniversário, mais concretamente nas suas bodas de ouro, felicitando a sua direção pelo trabalho desenvolvido em prol do desporto e do desenvolvimento cultural da Ilha de São Jorge, bem como do bom nome da digníssima instituição que Vossas Excelências representam. Com elevada consideração, desejando um aniversário feliz, o deputado socialista Rogério Veiros. Sendo nós uma instituição desportiva, mas com, apesar da incidência maior ser o futebol, como já foi dito, também foi endereçado um convite ao seu diretor regional do desporto. Não podendo estar presente, comunicou-nos por uma missiva. Comemorando-se hoje os 50 anos do Futebol Clube Marítimo Velense, na vida de uma qualquer instituição coletiva, oriunda da livre vontade e criação e continuidade do funcionamento dos seus sócios, todos os aniversários são especiais, pois correspondem à continuidade do sonho, do querer e da vontade dos seus fundadores, transportam para os dias atuais. Mas comemorar 50 anos de vida já é bem mais significativo dessa vontade e desse querer de todos aqueles que, por paixão aos seus ideais, à sua cor, mantêm hoje viva a instituição. O Futebol Clube Marítimo Velense ganhou por direito próprio, pelo desempenho das sucessivas gerações dos seus dirigentes e associados, o respeito e o reconhecimento da sociedade onde se insere, mas também nos horizontes que vão para além da fronteira geográfica da ilha e até da nossa região. É para a Direção Regional do Desporto um enorme prazer associarmos-nos a esta celebração dos 50 anos do clube, tanto mais que ela tem um significado especial, pois de acordo com os critérios da Gala do Desporto Açoriano, com enorme honra procederemos na próxima edição à entrega do troféu devido a esse facto. O Governo Regional dos Açores reconhece o papel essencial que devolve o nosso movimento associativo desportivo nas suas diferentes fases de expressão, clubes e associações de modalidades. Somos uma região unida em torno das suas gentes, das suas crenças, dos seus valores e das suas causas, sabendo sempre lutar contra as adversidades para que sejam possíveis alcançar objetivos de satisfação comum. E esse é certamente o sentimento que une todos os atuais e anteriores sócios do clube. Hoje, e nos tempos conturbados e de dificuldades que atravessamos, podemos afirmar com firmeza que o Governo dos Açores disponibiliza ao desporto o máximo da sua capacidade, que, embora podendo naturalmente não cobrir a totalidade das expectativas dos dirigentes, nos honramos de não ter um único compromisso em atraso ou de não cumprirmos com aquilo que assumimos nos prazos em que acordamos. As nossas dificuldades levam-nos a tomar opções e a canalizar os recursos para aquilo que se considera ao tempo mais prioritário e, no caso do desporto, fundamentalmente para se continuarem a assegurar condições práticas, quer aos nossos jovens, quer às competições nacionais e internacionais. Mas como diz o nosso povo, há mais marés que marinheiros, e outros tempos virão. Agora, fiquemos pela festa e pelo orgulho do muito que foi feito, na esperança de que o futuro nos continue a sorrir e nos permita continuar a acreditar no sonho lindo que é viver nos Açores e que possamos continuar todos em cooperação a contribuir para que o desporto nos Açores seja de todos e para todos. Parabéns ao Futebol Clube Marítimo Velense
o Sr. Diretor Regional, António Silva Gomes.